coração transborda de amor. Fique de pé. Fique de pé, por favor. Poderoso, Deus, tua graça é melhor do que viver. Em nome de Jesus, que o soberano Deus presente neste lugar hoje fala ao nosso coração. Senhor, que a tua palavra viva e eficaz. A tua palavra, Senhor, hoje possa trazer, Senhor, um confronto conosco mesmo. Que hoje vidas possam ser transformadas, vidas possam ser alcançadas pelo poder da pregação do Evangelho. Que a tua palavra crie vida, traga cura hoje. Senhor, se alguém entrou aqui hoje necessitando de cura, restauração, o teu Espírito Santo nos leva a um lugar de restauração da nossa alma. Senhor, nós vemos, Senhor, as aflições, nós vemos, Senhor, quantas e quantos desafios, Senhor, a tua igreja passa, Senhor. E, Senhor, isso transforma as nossas emoções, isso afeta as nossas emoções, afeta a nossa alma, machuca e fere a nossa alma. Mas hoje nós queremos que pelo poder do Espírito Santo haverá restauração, cura da alma. Hoje haverá cura da alma. Prepare o seu coração, meu irmão. Prepare o seu coração. Dê agora mesmo espaço ao Espírito Santo, porque hoje Ele vai trazer cura à tua alma. Emoções, angústias, falta de perdão, depressão, ansiedade hoje vai sair para fora em nome de Jesus. E será cheio a nossa vida do poder do Espírito Santo. Eu oro por um confronto com as nossas emoções. Eu oro por um confronto com o nosso caráter, com a nossa personalidade. Espírito Santo, tira-nos de nós mesmos e leva-nos ao espelho para que nós possamos visualizar quem nós somos. Espírito Santo, eu oro por cura de emoções, por discernimento. Eu oro para que o teu Espírito Santo nos restaure tudo aquilo que foi perdido neste caminho difícil, árduo e cheio de desafios. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sente-se aplaudindo profeticamente aquilo que Deus vai fazer na sua vida hoje. Aplauda com força, porque eu oro para que o Espírito Santo hoje traga cura da alma. Traga cura da alma. Amém? Glória a Deus. Numa visita às células esta semana, eu vi que o assunto, não é? Ele vai muito por depressão, vai muito por ansiedade. E eu já falei deste tema aqui várias vezes. E ao que você possa parecer, no início, uma palestra terapêutica não tem nada a ver, porque eu não sou terapeuta. Não tenho o mínimo conhecimento de terapia. Aquilo que você possa parecer uma palestra a nível psiquiatra, psicológico, também não é, porque eu não sou psicólogo nem psiquiatra. Aliás, eu estou mais para doido do que para psiquiatra. Doido por Cristo, amém? O que eu quero hoje é trazer um pleno entendimento de que eu e você necessitamos vigiar as nossas emoções. Amém? Vamos para a palavra. Esta pregação, ela é mais pentecostal do que a pentecostal das pregações. Amém? Amém? Quem dá um glória? Cadê os pentecostais? Não vieram hoje? Que tem pentecostal aqui? Dá um glória? Então se prepare que esta pregação é pentecostal. Abra o seu coração para o agir do Espírito Santo hoje na sua vida. Hoje vai haver cura aqui. E vai haver cura também na sua casa que nos está assistindo. Então bora lá. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Salmos 142, 7. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem.
tira a minha alma da prisão. No meu entendimento, há quem diga que não, eu não vou entrar. Há discussões que eu não entro, porque eu me sinto um cão correndo atrás do próprio rabo. Eu creio no evangelho prático. Eu creio no evangelho que possa ser levado à prática. Amém? Eu não creio no evangelho prático que seja levado à prática e que não foi feito para nós andarmos correndo atrás do próprio rabo, discutindo mistérios que só a Deus pertencem. Estamos perdendo tempo. Temos de crescer por dentro para poder fazer outros crescerem. Temos que ser transformados por dentro para causar transformação dos demais. Amém? Se você não é transformado por dentro, se ninguém vê em você uma transformação, você não vai criar sede em alguém para querer ser aquilo que você é. Afinal de contas, que Deus é esse que não é nada diferente de mim? Dá para entender? O evangelho prático, transformador. Amém? Então, eu digo que nós somos constituídos por corpo, alma e espírito. Algum de vocês poderá, não. Aí, vamos falar, somos tricótomos, dicótomos. Eu creio que nós somos corpo, alma e espírito. Então, nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Para o que tem. Você pode ter o espírito ou não, você pode ter outro espírito. Mas nós estamos numa igreja e falamos que nós temos corpo, estas belezuras que aqui estão, mulheres lindas, abençoadas, homem aí me amanhado. Quem tem o Espírito Santo, dá um glória a Deus. Você tem o Espírito Santo na sua vida e você tem uma alma, seus sentimentos, seu caráter, sua personalidade. Amém? Então nós podemos muitas das vezes ser fervorosos espiritualmente. Lemos a palavra, oramos, vamos no culto, adoramos, vamos na célula, estudamos a palavra de Deus. Ótimo, é assim mesmo, muito bem. Somos pessoas avivadas e conhecemos a palavra de Deus. Temos conhecimento, aceitamos a Cristo, temos conhecimento da obra redentora, da morte substitutiva, da obra salvífica de Cristo, não é? Vamos para o ginásio, aí malhamos, fazemos dieta, tomamos medicamento, controlamos o nosso peso, temos um espírito avivado, fervoroso. Somos uns crentes pentecostais que crê no poder do Espírito Santo. Vamos no ginásio. Temos os corpos lindos, abençoados. Envelhecemos e parece que cada vez estamos mais novos. Amém? Dá um glória a Deus profético na sua vida. Você vai chegar lá. Mas a alma às vezes não tem o cuidado. Nos importamos pouco pela alma, ao ponto de eu ainda ser do tempo que muitos diziam que depressão era demônio. Então, quando eu visitei agora algumas células, entenda como não há uma busca da cura da alma, como não há uma busca do entendimento de corpo, alma e espírito, que devemos vigiar a nossa alma, vigiar as nossas emoções. Em alguns casos, é jogado um fardo. Você tem ansiedade, você é pecado. Então, quer dizer, a pessoa já é ansiosa, já sofre da ansiedade, e alguém vai dizer, é pecado, você joga mais um fardo. A pessoa já está no chão, você vai lá e põe o pé no pescoço dela. Quem está entendendo? Depressão é pecado. Ou seja, em vez de nós procurarmos a restauração da alma, focarmos, identificarmos o problema, porque você vai no ginásio, você é um crente que, aleluiado, pentecostal, mas ali na alma o negócio está um bocado complicado. Mas nós vigiamos para o corpo e vigiamos para o espiritual e a alma é esquecida. Então, hoje eu quero te convidar
a entender que a alma, as emoções, necessitam de cura. Você necessita cuidar do seu físico. Você necessita cuidar da sua saúde. Para de comer besteira. Estou falando para mim mesmo. Essa foi para mim. O Espírito Santo falou para mim através de mim. Para de comer doce outra vez. Vigie essa pré-diabetes que você tem. Colesterol. Lê a Bíblia, ora. Mas você está cuidando da sua área emocional? Porque isso está gerando problemas de relacionamento. Quem tem a alma, a emoção, em alguma área das emoções aí, que não está sendo tratada, curada, isso influencia o seu relacionamento. E a alma tem algumas características a serem tratadas. E como é que nós podemos tratar a alma? Muito bem, Hebreus 4:12 vai aqui a receita. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Só a palavra de Deus é apta para separar o que é do espírito e o que é da emoção. Eu vou repetir outra vez. Só a palavra de Deus é apta para separar as manifestações do espírito das emoções. Eclesiastes 7:29 diz: eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. O homem foi criado num detalhe da perfeição de Deus. Enquanto Deus, para tudo que há na terra, dizia, haja, para nós ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem foi feito reto. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O caráter do homem, o Espírito Santo de Deus é puro e as emoções deturpam a atuação do homem aqui na terra. Amém? Êxodo 4:11 vai dizer que Moisés se viu incapaz quando Deus o chamou para guiar o povo do Egito. E nós não somos só espírito, e não somos só corpo. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Fica olhando para ela. Por trás dessa pessoa há um caráter, há uma personalidade, há emoções, há feridas emocionais, há boas recordações, há más recordações, há boas experiências, há más experiências. Essa pessoa que você está olhando agora tem experiências que passou que podem ter causado traumas. Essa pessoa que você está olhando agora, na qual o Espírito Santo que está nela é o mesmo que está em você, por trás dessa pessoa há uma história de emoções, há um turbilhão de emoções. Nós olhamos para alguém e não conseguimos imaginar a história dela. Quem está entendendo? Mas as emoções, elas geram feridas. As experiências que passamos, os traumas, eles geram consequências. Amém, gente? E nós temos que cuidar dessa área, porque o Espírito Santo é puro. E quando o Espírito Santo é puro, ele se vê incapaz de muitas vezes atuar na nossa vida por causa das nossas emoções. E o que é que acontece? Atribuímos ao Espírito Santo muitas manifestações das nossas emoções. Quem está entendendo? Mas a palavra de Deus é apta para discernir. Amém, gente? Eu quero partilhar eu já falei aqui, eu quero partilhar
de novo, algo muito importante. Eu quero figurar isto para que nós possamos entender bem. Muitas das vezes nós atribuímos ao Espírito Santo manifestações das nossas emoções. Agora eu quero que você imagine o seguinte. Todos aqui gostam de café. Amém? Agora imagine que o Espírito Santo é aquela água pura, cristalina, quente, fervendo para preparar o café. Consegue imaginar isso? É fácil? Você tem então uma água pura, uma água cristalina, limpa, da melhor fonte, preparada para fazer um café. E você tem na sua mão o melhor café do mundo. E você tem um bule onde esse café vai ser preparado. Amém? Dá para entender isso? Agora diga comigo. Mas vai haver o quê? Um filtro. Quem é do tempo do filtro de pano? Gente, não há café melhor que no filtro de pano. A minha mãe no Brasil tinha um filtro de pano que era guardado num lugar sagrado, ninguém mexia. Era só passava água. Ele, nos primeiros usos, era branco. Depois foi ficando preto, né? Não passava mais nada. Era apenas água. Você tem a água fervendo, limpa, cristalina. Você tem o melhor café. E você tem o bule limpo, higienizado, para que o café seja derramado. Mas para que essa água passe pelo café para ser despejado no bule, ele vai ter que passar por aonde? As nossas emoções são o filtro. A água limpa e cristalina é o Espírito Santo. O bule e o café sou eu e você. E o bule é o nosso ambiente natural. Quando a água limpa, cristalina, fervendo, pura, que é o Espírito Santo, puro, verdadeiro, caráter de Deus. Diga o caráter de Deus. Agora diga comigo o caráter de Cristo. Ele cai no café que está no coador. Era essa a palavra que eu queria usar. Coador, não é filtro. O coador. Se o coador tiver um bocadinho de lixívia, o café vai saber bem? Se tiver detergente, vai saber bem? Então, essas são as nossas emoções, presta atenção, porque se o coador, as nossas emoções, não estiverem no lugar correto, as manifestações do Espírito na nossa vida vão ser corrompidas. O café não vai sair puro. Então o que é que vai acontecer? A manifestação do Espírito Santo em nós, no nosso ambiente natural, vai ser corrompido. Por quê? Por causa do coador que está estragado, que está corrompido. Aí você não vai entender o que o Espírito Santo está dizendo para você fazer no seu casamento. O Espírito Santo está te dando uma direção no seu ministério, mas as emoções, elas estão corrompidas, e a manifestação do Espírito Santo para o natural vai estar corrompido. Quem está entendendo? Dá um glória. Então, é muito importante que o seu coador e o meu coador esteja limpo, porque há muita gente com ministério parado, de um forte chamado do Espírito Santo, há um ambiente natural, há um bule preparado para receber o café, mas o coador está sujo. Então o Espírito Santo tem dificuldades em expressar a sua vontade. Tem dificuldades em expressar a sua vontade, de fazer o seu agir. E muitas vezes nós vemos ministérios parados, nós vemos casamentos à beira de uma ruptura. Nós vemos tantos e tantos homens com conhecimento, diga conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus. Homens maduros na fé. Gente que foi batizada por Moisés.
Nem havia batismo em Moisés, mas pronto, por João Batista. E com uma vida que você olha completamente estagnada, parada, não acontece nada. Por quê? A alma está ferida. As emoções estão impedindo o agir pleno do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Só você que entendeu, dá um aplauso a Jesus. Glorifica, que você possa entender que é necessário nós termos as nossas emoções tratadas. O corpo é fácil, o corpo diz lá em Salmo 90, 10, os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Gente, isto aqui vai rápido. Ainda há pouco tempo eu tinha 18 anos, 20 anos, já não os tenho. Eu sei que não se nota muito, mas não tenho. Se você não vigiar, a vida vai passar assim, por você. Então, nos dias de hoje, que parece que o dia tem 2 horas, 1 hora de manhã, 1 hora à tarde. E sem intervalo para o almoço. Então, é preciso entender que o corpo, ele tem de ser cuidado sim. O corpo que você tem não é teu. É templo do Espírito Santo. E você deve cuidar sim do corpo. Eclesiastes diz no capítulo 12, versículos 6 e 7, diz o seguinte: antes que se rompa o quê? O cordão de prata e se quebre o copo de ouro, e se despedaça o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Salomão, em Eclesiastes, chama o nosso corpo de cântaro, de barro. O barro, nós fomos feitos do barro e pro barro iremos. Enquanto nós, presta atenção, isso é importante, gente. Enquanto nós estamos aqui, neste corpo lindo e esbelto, alguns, outros têm que fazer uma dietazinha, vai para o ginásio. Amém? Estou falando para mim, tá? Calhou de você estar aqui. Enquanto você estiver aqui, enquanto o seu corpo não voltar para o barro, você tem um dever muito grande de ser o quê? Casa, templo do Espírito Santo. Amém? Você só está aqui hoje para servir de casa ao Espírito Santo. Você só é um bule. Você é um bule. Agora eu me pergunto, que tipo de café está aí dentro? Que tipo de coador você tem em sua casa? Entenda-me. E que tipo de café o Espírito Santo, a água limpa, está gerando na nossa vida? Porque você vai voltar para o barro. E você tem a obrigação de produzir o melhor café. Porque essa gente que está aí fora, se você não produz um bom café, eles não vão tomar esse café. Vão dizer, café amargo é esse. Por quê? Porque o coador está manchado, cheio de detergente, cheio de óleo, cheio de café podre. Você não passou pela água. Ou você ainda foi lavar com detergente. Minha mãe ia pegar, se eu lavar aqui com detergente, era para o lixo, já não servia mais. Mãe, mas agora está lavadinho. Não presta. Então, o nosso corpo ele tem que ser cuidado na medida que nós somos habitação do Espírito Santo. 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro. O Espírito Santo é um tesouro. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz, o Espírito Santo é um tesouro. Em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós temos um tesouro. Nós temos um tesouro numa embalagem muito frágil, num corpo limitado, num corpo de barro. Que tipo de guarida nós estamos dando a esse tesouro? Todos estão entendendo, gente? Amém? 2 Coríntios 5:1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna,
não feita por mãos, eterna nos céus. Hoje você é casa de Deus, hoje você é casa do Espírito Santo, hoje você é templo do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, vai dizer que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós não somos de nós mesmos. Então, falando do corpo, o corpo não é nosso, devemos mantê-lo limpo, devemos mantê-lo arrumado, devemos de cuidá-lo para albergar o Espírito Santo. Este é o corpo, eu estou falando do corpo, da carcaça, amém? Não é tua, você tem que cuidar dela e dar boa guarida ao Espírito Santo, porque você só está aqui, a carcaça só está de pé, por um tempo limitado, para que o Espírito Santo faça a tua obra, faça a obra dele em ti, e quando acabar, tu volta para o barro, e ele volta para Deus, amém? Portanto, como nós estamos utilizando esta casa temporária? Cuidado, você está envelhecendo. Antes tarde que nunca. Não importa como começa, mas importa como acaba. Amém? Cuidar do nosso corpo é parte da responsabilidade da nossa existência. Amém, gente? E o Espírito? Salomão fala que é um copo de ouro. Hebreus 12:9 diz: além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Todos entendemos que a primeira parte do corpo está jóia. Concordam ou sem concordam? Amém? Concorda comigo? Você é carcaça, eu e você é uma carcaça, está aqui por algum tempo, veio do barro, vai para o bairro. Estamos aqui pura e simplesmente para ser templo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo faça a obra dele através de nós, neste corpo limitado e temporário. Amém? E agora vamos falar um pouco do Espírito. O Espírito Santo. O autor de Hebreus diz que o Pai dos Espíritos. Ou seja, se nós nos sujeitamos aos nossos pais, se nós nos sujeitamos a tanto, muitas vezes não nos sujeitamos ao Pai dos Espíritos, ao Espírito Santo, não nos sujeitamos à sua ordenança. Então, nós como carcaça, nós como corpo, nós como templo do Espírito Santo, devemos ser geridos pelo Espírito Santo, amém? Você não é dono de você, eu não sou dono de mim mesmo. Uma vez que eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, mas você continua fazendo aquilo que você quer. Não você, estou falando de outras igrejas, nós aqui somos obedientes à voz do Espírito Santo. Então, nós temos um corpo, que é templo do Espírito Santo, para que ele faça a sua obra, no tempo em que nós estivermos aqui, uns mais, outros menos. Eu creio que vou estar aqui 125 anos. Dá um amém. Não teve fé. Rapaz, se Deus me safou de tanta coisa até hoje, eu já escapei de cada uma, que se eu contar, tu até vai dizer, não, você vai viver mais. Mas pronto, o que seja que Deus permita ter aqui, eu ainda tenho muita coisa para fazer. Eu sou uma pessoa visionária, eu sei que Deus ainda me vai utilizar durante um bom tempo. Amém? Muito bem. Então, para que Ele me utilize, eu tenho que estar sensível à direção dEle. Então, o Espírito Santo é na nossa vida o nosso guia, é na nossa vida o nosso dono, literalmente, o nosso dono. Você não é mais seu. Esse corpo aí tem um dono, Jesus Cristo de Nazaré, e tem o administrador, que é o Espírito Santo. Só você que crê pode aplaudir a Jesus. Agora diga mais. 1 Tessalonicenses diz, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, nós temos um relacionamento. Para quê? Ora bem, entendemos o que é o corpo, entendemos o que é o espírito. O espírito tem uma função e o corpo tem a função de desempenhar as ordens, o trabalho, as indicações do Espírito Santo. Agora nós temos a alma. A alma é o que liga os dois. E é aí que muitas das vezes mora o perigo.
Porque o nosso agir aqui, o café que nós somos no bule, diga café. No bule. Você é café, Viseu é o bule. Você é café, Viseu é o bule. A nossa ação e a nossa reação ao ambiente natural, o café, o bule, vai depender da ligação que o Espírito Santo tem na sua vida. Tá fazendo sentido, gente? Eu estou tentando explicar melhor, porque Deus falou ao meu coração. Às vezes eu oro para que o Espírito Santo ministre essa palavra na sua vida, porque às vezes tenho dificuldade, eu não sou nenhum mestre da palavra, e eu troco muitas palavras, mas essa figura em mim do café fez muito sentido. Fez muito sentido, então eu tento partilhar isso com você. Então, o que vai ligar o meu relacionamento com o Espírito Santo é a minha alma, porque o corpo não tem ação, carcaça. O software que vai me ligar com o Espírito Santo é a alma, gente. E Salomão diz que chama de cordão de prata. A parte imaterial, intermediária, que faz a conexão do mundo espiritual com o mundo material. Apontei aqui. E o que é a nossa alma? Que ligação é essa? Que link? Falei agora. Tem muito tempo no rock, a gente sai falando em links, esses negócios. O que é que linka? É o nosso caráter, é a nossa personalidade, é a nossa cultura, a nossa criação, a nossa educação. Aquilo que nos constitui como gente é o que linka com o Espírito Santo. A psique, a vida racional e as nossas relações. A minha vida relacional com o meu irmão, com a minha irmã, ela está gerida pelo Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é que me vai ensinar a amar aquele irmãozinho abençoado, aleluiado. As minhas emoções me levariam a outro tipo de reação que não vou falar aqui. Dá para entender? Quando nos ofendem, quando nos difamam, o que deve guiar a nossa reação é o Espírito Santo. Porque se nos deixamos guiar pela emoção, quando alguém perde um jogo de futebol, você deve ser guiado pelo Espírito Santo e dizer: por que é que eu não fui no culto aquela noite? Não estou a falar para aqui, estou a falar para quem esteja assistindo ao YouTube, que aqui todos estiveram no Palácio Gelo. Mas pronto, eu também estava lá e calhou bem. Mas calhou bem o horário, mas não calhou bem lá. Mas não interessa, vamos ao que interessa. Veja bem, e se nós temos dificuldades de ouvir a voz do Espírito Santo por causa das nossas emoções, nós vamos desempenhar um mau papel aqui. Amém, gente? Só aqui que tem emoções estáveis, só aqui quem é perfeito de caráter, que discerne atentamente a voz do Espírito Santo. Dá glória a Deus. Eu vou ter que passar um dia na vossa casa, porque eu confesso que muitas vezes as minhas emoções impedem de ouvir claramente a voz do Espírito Santo. As minhas emoções, o meu caráter, a minha personalidade, colérico. E não é vergonha nenhuma você admitir isso. Eu sei que você deu glória a Deus, mas eu vou passar um dia na tua casa e vou dizer: então é você que ouve a voz do Espírito Santo assim. Paulo, colérico, doido, homem de Deus, meteu na cabeça que tinha que ir para Roma. Quando foi depor na frente de Agripa, disse: interessante a tua história, é pena que já pudeste ir para Roma. Senão, eu te libertava agora mesmo. Mas ele, colérico, se deixou levar pela emoção e foi morto em Roma. Abraão, fleumático, sai da tua casa e da tua parentela. Quem é que levou? O Ló. Gente, caráteres, personalidades fazem parte da nossa vida. Porque você é corpo, alma e espírito. Você não é só corpo e espírito. Tem algum anjo aqui que não tem sentimento? Mas o importante é nós sabermos lidar com isso. Saber lidar, como é que a palavra de Deus nos vai levar a um ponto de cura de uma depressão.
saber lidar, como é que a palavra de Deus nos vai poder levar a um ponto de cura e de entendimento de uma crise de ansiedade. Eu sou ansioso. É pensar demais no amanhã. Depressão é pensar demais no ontem. Então, pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo, nós podemos facilitar a vida ao Espírito Santo. Amém, gente? Glória a Deus. Precisamos ser espertos a cuidar da alma. E isso para nós e para os demais. Para nós e para os demais. Você precisa olhar para a pessoa e ver o historial dessa pessoa. Lucas 17:1 diz assim: e disse aos discípulos, é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Uma pessoa com a alma doente provoca escândalos. Os escândalos são gerados por pessoas que têm uma alma doente. Homens e mulheres que fazem correr o escândalo se sentem bem nesse ambiente. Gente que provoca e difunda os escândalos são pessoas doentes da alma. São atitudes que precisam ser bem tratadas. Gente que se move na fofoca, denegrir a imagem de alguém. Pessoas com problemas de autoafirmação. Pessoas que crises de identidade. Pessoas feridas na igreja. Pessoas que insistem em se rebelar contra todo tipo de autoridade. Pessoas que não ficam em nenhuma igreja a partir do primeiro desafio que há na igreja, a primeiro conflito que haja na igreja, vamos chamá-lo assim, vão logo para outra igreja. Pessoas que andam toda uma vida impedindo a obra do agir do Espírito Santo nos poucos dias de tempo que tem aqui. Por quê? Porque são feridas. Alguém jogou uma palavra. Alguém, algum líder, algum pastor tratou mal. E a pessoa carrega esse fardo. Quem está entendendo? É problema do corpo? Não, porque até vai no ginásio. É problema espiritual? Não, porque a pessoa até pratica disciplinas espirituais e tem conhecimento da palavra. Faltou aquele link. Faltou tratar aquela parte que une o espiritual com o natural. Pessoas feridas que, presta atenção, que confundem a voz do Espírito Santo com a voz da sua emoção. Ai, Deus me falou que é para não estar mais aqui em Lagoinha, não. Se é mesmo Deus que te falou, vai na bênção. Mas é assim, só temos um Deus. Diga um Deus. Diga um Deus. Um Espírito. E o Espírito não vai falar para ti uma coisa e para o resto da congregação outro. Ele não tem crise de identidade. Esse não. O Espírito Santo não tem problemas com a alma. Nós não vemos pessoas serem levadas pela emoção, gente. Pessoas a serem levadas e dizem que a voz do Espírito Santo não é. É as feridas que estão falando mais alto. É o trauma que está falando mais alto. Aí vem a água limpinha, pura, quentinha. O bule à espera. Mas o coador está ofendido. Está sujo. E o que é que acontece? O café fica estragado e ninguém toma aquele café. Dá para entender? Problemas de relacionamento. Pessoas que Deus me disse, Deus me falou. Não disse nada, não falou nada. É a tua emoção. Homens, cadê os varões? Dão glória a Deus agora, aleluiado. Homens cheios de traumas. Não nesta igreja, obviamente, em outras. Aqui tem o Hero. Homens, presta atenção, homens cheios de traumas, cheios de ferida, crises de identidade masculina, varonil aos olhos de Deus, homens que não sabem a sua identidade, em outras igrejas, em outros lugares, obviamente que não aqui, não sabem a sua identidade em Cristo, conhecem a Bíblia, anos de diaconia, curso bíblico, mas não conhecem a sua identidade em Cristo. De sacerdote, protetor e provedor do lar, o profeta da casa. Levam a sua família, sua esposa e os seus filhos daqui para lá. Andam de poiso em poiso.
levando a família, porque dizem que Deus me falou. Deus não falou nada. Lava-me esse coador, lava-me esse filtro, porque a tua alma está ferida, está confusa. Você conhece a palavra de Deus, você conhece a informação, mas não ouve a voz. Você conhece a informação, mas não ouve a voz, porque as tuas emoções falam mais alto. Agora eu não estou falando para a gente das outras igrejas. Certeza que alguém está aqui hoje que está ouvindo mais as suas emoções do que a voz do Espírito. E hoje você está aqui para ser renovado pelo poder da autoridade da palavra de Deus, vivificada pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja renovado. Discirna se é emoção ou se é a palavra de Deus. Os escândalos são produzidos por gente confusa. Os escândalos são produzidos por gente que precisa de aplauso. A gente tão traumatizada, com uma crise de inferioridade tão grande, tem a informação, mas nunca viveu a experiência do amor de Cristo. E quem nunca viveu a experiência do amor de Cristo, porque a ferida falou mais alto, não vive esse amor em Cristo. Então, o trauma da rejeição, o trauma da necessidade, a leva a um lugar de necessitar de aplauso, de necessitar de evidência. Alguém que foi abandonado pelo pai, alguém que foi abandonado pela mãe, necessita de evidência para se sentir cuidado. E depois diz, Deus falou comigo, não falou contigo. O que falou contigo foi a tua necessidade emocional. Quem está entendendo, dá um glória. Não é palestra terapêutica, é palavra de Deus. Amém? Então nós temos a informação e nós temos a prática da informação. E a informação é deturbada pela alma. E você já vai ver que este sermão é mais pentecostal do que você possa imaginar. Amém? A atitude mental determina o nosso estilo de vida. Almas doentes provocam psicomatia. Quem sabe o que é psicomatia? Há pessoas tão doentes emocionalmente, que ficam doentes fisicamente. Eu conheço casos de gente com tanta ansiedade que a pele começa a descascar, começa a sair umas feridinhas. Eu conheço gente com tanta ansiedade, provoca queda de cabelo. Não sei se foi um dos meus motivos, mas acho que não. Leandrão, não, o Leandro é tranquilo. Essa ansiedade não tem porque ele é a paz de espírito da pessoa. Gente, problemas emocionais mal curados nos levam à psicomatia, ou seja, transtornos na nossa saúde. Amém, gente? A quantidade de informação é tão grande que a pessoa dá o tilt. Mas, diga mais, Jesus trouxe a cura. Jesus trouxe a cura. Isaías 53, do 4 ao 5. Gente, até aqui teve clareza no que eu tentei expressar. Eu oro para que o Espírito Santo ministre isso no seu coração. É de Deus. É de Deus a gente tratar da nossa alma. Quem está falando é alguém que dizia que depressão era demônio, ansiedade era demônio. Psicólogo na igreja? Ah, não. Nós temos psicólogos. Eu só não vou porque senão ela me interna. Eu falei, não, deixa para depois. Mas nós temos psicólogos na igreja e eu vejo a ajuda que essas pessoas são na igreja. Um psicólogo eu posso dizer que é um dos grandes apoios ao ministério pastoral. Não é porque o pessoal está queimadinho do cérebro. Começar por mim. Amém? Veja bem, Jesus trouxe a cura. Então, Isaías 53, 4, 5, eu sei que você conhece, mas eu vou ler. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si, aleluia, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por quê? Por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Só você que entende que a cura vem de Jesus, aplaude, glorifica o nome do Senhor.
Glorifica porque hoje Ele está na casa. E Ele vai curar. Pode aplaudir mais. Aplaude profeticamente. Atrai o favor de Deus. Atrai a cura de Deus. Porque Ele está na casa. E Ele vai limpar esse coador. Enfermidades, doenças físicas. Ele veio trazer cura, doenças físicas. As nossas dores. Veio curar a nossa alma. As dores da nossa alma. Você ora. Agora vem o mas, não é? Você ora por uma cura de dor de cabeça. Você ora por uma cura de câncer. Mas você ora pedindo perdão. Você costuma orar pedindo perdão. Você costuma orar e você costuma pedir perdão a alguém. Você costuma perdoar alguém. Nós oramos por cura física. Mas nós pedimos perdão porque Ele veio trazer cura às nossas dores. Você ora por uma dor de cabeça, mas é incapaz de pedir perdão. Perdão cura. Perdão restaura. Pedir perdão não é para a pessoa, é para você. Pedir perdão a alguém não vai transformar essa pessoa, vai te curar a ti. Você pensa que se não perdoar essa pessoa vai afetar a vida dela? Ela vai continuar igual, se borrifando para ti. Quando você pede perdão, ou quando você perdoa, quem muda é você. Bezetacil do céu. Perdoe. Perdoe. Não é importante para a pessoa. Ore pelos seus inimigos. Diz aqui também, nossas transgressões, a nossa história de vida, doenças morais, a nossa criação em Cristo, iniquidades, doenças espirituais. A obra da cruz, a experiência da salvação. Vou pedir que você repita comigo. Diga, a obra da cruz, a experiência da salvação, é para desfrutá-la em todo. Você deve desfrutar da obra salvífica de Cristo em tudo. Em tudo. Não é pura e simplesmente para aceitar Jesus, Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar em você. Mas é para que a obra de Cristo em nós seja uma obra transformadora, que permita nos ter um caráter limpo, as emoções curadas, os traumas restaurados, para que a voz do Espírito Santo seja clara no meio da igreja. Isso é para que Jesus veio também. Jesus não veio para curar os paralíticos, veio também. Jesus não veio somente para dar vista aos cegos, veio também. Jesus Cristo veio para que o Espírito Santo habitasse em você. Diga, em você. Fazendo uma transformação no seu caráter, nas suas emoções, trazendo restauro, trazendo perdão. Oramos por cura natural, mas não perdoamos ninguém. Você está doente da alma. Você está ferido e faz questão de continuar assim, pois deixa que te diga uma coisa, você vai dar trabalho ao Espírito Santo. Você vai dar trabalho para que o Espírito Santo exerça a obra dele na tua vida, porque você tem esse pecado que não abre mão. Traumas familiares. Alguém te violentou. Alguém te abusou de ti em jovem, em criança. Jesus veio trazer cura para esse trauma hoje. Você está ferido por uma traição matrimonial. Jesus Cristo veio trazer cura para você hoje. Há algo para você muito importante do céu. Você não se pode dar ao luxo, permita-me respeitando. Você não se pode dar ao luxo a manter essa ferida emocional, essa doença da alma. Hoje é dia de cura da alma. Sabe por quê? Porque Deus tem algo para fazer na sua vida. E a nossa alma está impedindo. 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. O que nós estamos cultivando na nossa mente, no nosso psique.
Quais os traumas a quem você está preso? O Zé, filho mais novo, filho de Raquel. Raquel era a mulher que Jacó amava. Mais tarde também nasceu Benjamim. E Raquel morreu. Supostamente o Zé tomava conta do Benjamim. Ninguém gostava do Zé. Os irmãos jogaram o Zé e venderam-no para os mercadores de escravos. Ele ressignificou a sua vida. Ele ressignificou a sua vida. Jabes orou assim. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores te dei a luz. Mas Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimos e meus termos ampliares, a tua mão for comigo, fizeres do mal, não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido, ressignificar a nossa vida. Fruto do Espírito Santo. Nós estamos tendo uma série de mensagens. No mínimo, toda a primeira quarta-feira do mês nós falamos sobre o fruto do Espírito Santo. Diga um fruto. Agora você vai ver que essa pregação é pentecostal. Cadê os pentecostais? Vai dizer um fruto. Várias obras. Um fruto só sai de uma árvore. Uma árvore não produz 2 frutos. Amém? O caráter de Cristo só vem da palavra, só vem da unção do Espírito Santo, da vivificação. A informação, ela tem que criar vida em nós, diga em nós. A informação que você tem, cliente pentecostal, tem que criar vida em você. Não somente sobre você, mas em você. O Espírito Santo tem que gerar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito só tem uma procedência. É o Espírito Santo. Ele tem que ser gerado em nós. Tem que florescer em nós. Depois Paulo vai lá dizer, e várias são as obras. As obras da carne provém de manifestações da nossa emoção. Várias procedências. As nossas emoções vêm de vários lugares que geram obras da carne, obras do homem. Quem está entendendo? Então só há uma maneira, é que o fruto do Espírito Santo seja desenvolvido em nós. O caráter de Cristo seja desenvolvido em nós. Pode subir o Ministério do Louvor, por favor? Chega de informação. Nós temos que viver o Evangelho prático. Nós temos que viver o Evangelho que nós possamos dar uma resposta e essa resposta seja uma resposta em transformação, uma resposta prática. Estamos vivendo tempos em que o inimigo, dentro da igreja, nos está levando a correr como um cão atrás do próprio rabo, em círculos sem ir para lado nenhum. Muita informação, pouca prática, e o tempo está acabando. Eu não sei quais os traumas emocionais, quais as feridas que você tem, mas permita-se que o caráter de Cristo, que o fruto do Espírito seja desenvolvido em você. Não basta só as disciplinas espirituais. Não basta só vir ao culto. Não basta ir à célula. Não basta estudar a palavra. Tem que haver uma vivificação da palavra em nós. Em nós. Nós devemos entender que as manifestações da carne provêm de muitos traumas, frustrações, desilusões, perdas, conquistas esperadas que nunca aconteceram. Deus está preparando algo novo para você, mas você e eu não ouvimos atentamente a voz do Espírito Santo, porque há emoções impedindo a manifestação da voz do Espírito Santo na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós não fazemos questão de desenvolver o caráter de Cristo em nós. O fruto do Espírito Santo em nós está crescendo pouco comparado às feridas na igreja. Fique de pé, por favor.
Identifique qual é o seu trauma. Identifique de onde provém essa ferida na sua alma. Um abuso. E você identifique por que ele é assim. Certamente há algum trauma. Em vez de acusar os outros, devemos ser direcionados a um lugar de oração por cura na alma, de uma oração por restauração emocional. Talvez uma perda familiar, uma crise conjugal, não sei. Eu estou falando para vocês que estão aqui. Eu não sei o que é que te está ferindo hoje. Maltrato do pai, maltrato da mãe, uma educação não cristã. Hoje é dia de renovo para a sua vida. Se você está aqui é porque Deus quer tratar com a tua alma. Se você hoje está aqui, Deus quer te curar, quer restaurar. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer algo na tua vida e você não está ouvindo a voz do Espírito Santo. Você só ouve a voz da emoção. E daí você se frustra. Nos frustramos, damos murro em ponta de faca, pensamos que é Deus a falar conosco. Não, é as suas emoções. Levamos a nossa família de um lado para o outro, vamos de país em país, vamos de trabalho em trabalho, vamos de igreja em igreja. Nos ferimos e não falamos mais com essa pessoa, nem sequer procuramos entender que essa pessoa pode também ela ter um trauma. Ela é assim porque talvez não teve a educação que você teve. Talvez essa pessoa, você brigou com ela, mas não entende que ela tem uma cultura diferente da sua. Talvez essa pessoa que você custa perdoar é uma pessoa mais ferida que você. Talvez essa pessoa que você custa perdoar te magoou e nem se apercebeu disso. Mas sabe de uma coisa, você está no lugar que o inimigo quer, ouvindo a voz da emoção, porque ele sabe que se você começar a atentar para a voz do Espírito Santo, você é um perigo. Se você começar a ouvir a voz do Espírito Santo, você se torna uma arma de guerra mortífera, letal para o inimigo. Qual é a área das suas emoções que você necessita tratar hoje? Feche os seus olhos, medite, deixe o Espírito Santo influenciar agora a sua vida, o seu coração. Discirna. O Espírito Santo está na casa, o Espírito Santo está aqui. Nós somos uma igreja pentecostal e queremos que a ação do Espírito Santo é imutável, poderosa, e Ele está aqui. Ele está separando hoje juntas e medulas. A palavra de Deus está criando vida no seu coração. E você está discernindo agora o que é emoção, o que é espírito. Comece a discernir qual a voz da emoção, qual a voz do espírito. Permita que o caráter de Cristo comece a ser gerado em você. Qual a resposta que eu e você estamos a dar a tanta informação? Recebemos informação através de vários ministérios. Recebemos informação através de várias pessoas. Nunca houve tanta informação bíblica. Nunca houve tanto acesso bíblico. E nunca houve tanta gente magoada. Nunca houve tanto acesso à palavra de Deus. Nunca houve tanta gente ferida na igreja. Será que Deus tem chamado para o ministério? Será que Deus chamou alguém para o ministério e você, a sua emoção? Eu estou falando com alguém aqui hoje. Deus te chamou para o ministério. Você tem um chamado de Deus, mas há uma ferida na sua vida que está te impedindo de tomar essa atitude. Porque você hoje não está ouvindo a voz do Espírito Santo. Você está ouvindo a voz da ferida. Há uma restauração, meu irmão, minha irmã, para a sua identidade sexual. Talvez alguém que nos esteja assistindo no YouTube agora. É um perdão a ser liberado. Você precisa perdoar essa pessoa.
a restauração na voz do Espírito Santo para você recomeçar a sua vida. Você precisa perdoar essa traição. Você precisa começar de novo. Deus ainda não terminou o que tem para fazer com você. Você precisa perdoar essa traição conjugal. Você não pode viver prisioneiro, prisioneira dessa traição conjugal. Você não pode viver prisioneiro das suas emoções. Em nome de Jesus eu oro e quebro hoje, pelo poder da palavra de Deus, toda a maldição hereditária. Você não é aquilo que disseram que você era. Hoje a tua vida aqui, agora, é restaurada em Cristo Jesus. A tua vida hoje é restaurada na cruz. O amor de Cristo na tua vida vai abrir os ouvidos à voz do Espírito Santo. O amor de Cristo na tua vida vai permitir que o fruto do Espírito hoje seja desenvolvido em você. Eu oro, Espírito Santo. Aleluia. A cura hoje aqui. A restauração de vida. Em nome de Jesus eu oro para que o Espírito Santo cure, restaure, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Põe a mão na altura do seu peito. Medite nessa palavra. Peça, Espírito Santo, fala comigo. Fala, ora e diz: Senhor, eu até agora estava ouvindo a voz das minhas emoções. Por favor, o sacrifício da cruz veio trazer cura, veio trazer restauração em todas as áreas. Desfrute da obra da cruz por completo. Não desfrute só de um pouco. Pai, em nome de Jesus eu oro e te agradeço pela tua presença nesse lugar. E eu não sei se você já teve a oportunidade de reconhecer Jesus como seu único Senhor, o seu único Salvador. Ele tem um plano para a tua vida. Nem eu, nem você podemos imaginar aquilo que Ele quer fazer. Entregue-se, seja obediente, ouça a voz do Espírito Santo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de reconhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu não sei se talvez por uma ferida, por um trauma, que hoje Jesus trouxe a cura neste lugar, você tenha perdido o rumo, deixado de ouvir a voz do Espírito Santo. Então, se hoje você quer reconhecer a Jesus como seu único Senhor, seu único Salvador, ou se hoje você se quer reconciliar, aí no seu lugar, todo o resto da igreja orando, intercedendo, levante uma das suas mãos. Nós queremos orar por você. Talvez você se tenha sentido perdido, talvez você se tenha sentido abandonado. Não, você não foi abandonado, você só deixou de ouvir a voz. Se há alguém aqui que queira reconhecer Jesus como seu único Senhor, seu único Salvador, ou se queira reconciliar com Jesus, levante sua mão. Uma das suas mãos, nós queremos orar por você. Você que nos está assistindo pelo nosso canal do YouTube, se é esse o caso, vou pedir que você ponha ali o seu número de telefone. Eu me reconcilio, eu reconheço Jesus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir que a minha esposa venha aqui. A cura na casa hoje. Hoje a cura na casa. Aleluia, Espírito Santo. Eu posso dizer que houve uma permissão aqui para que a voz do Espírito Santo falasse mais alto. Eu posso dizer isso. Eu quero orar pela...
quero orar pela Ana Luísa. Eu quero orar para que o Espírito Santo se faça cada vez mais presente na vida dela. Pelo poder da palavra de Deus, hoje a voz do Espírito Santo falou mais alto. Como é que ela está falando na tua vida hoje? Está falando alto aqui e lá fora. Vai continuar falando alto? Eu vou pedir que a Luísa se ponha de pé, por favor. Em nome de Jesus, Luísa. Que a voz do Espírito Santo fale também através da igreja. Eu vou contar até 3. E Luísa vai sentir o apoio desta família. Luísa vai sentir as suas emoções restauradas pelo Espírito. Luísa, olha para mim. A tua luta, eu sei qual é. Não vou divulgar, obviamente, mas eu quero te dizer uma coisa. Nesta atitude tomada hoje, o Espírito Santo está tomando o controle de todas as emoções, de tudo aquilo que te estava impedindo de viver o melhor de Deus. O Espírito Santo está derrotando. As emoções, elas não vão ser extinguidas, Luísa. Aquilo que você sente não vai parar, mas o Espírito Santo vai falar mais alto. E o Espírito Santo, além de falar a ti mais alto acerca dessa situação, eu vou te dizer uma coisa, olha para mim, filha. Você não está sozinha na parada, não. Nessa luta que você trava contra as tuas emoções, contra esse problema na alma, filha, olha para mim. Está aqui esta galera toda. Nunca vai se sentir desamparada. Você não está sozinha. Você vai contar com as nossas orações. Você vai contar com o telefone à meio da noite. Se for preciso, você liga para mim. Você liga para Lau. Você vai contar com as orações. A luz do telemóvel, por favor, vamos lá para a gente encerrar. Você pode contar com as orações de toda esta gente. Você não está sozinha. O Espírito Santo, ele hoje testifica através da igreja que você tem uma família que está te acompanhando em oração, em suporte. Aleluia! Amém! Hein, Luísa? Nós amamos a tua vida, você não está sozinha. Estamos juntos. Vamos contar até 3. Você vai se voltar e essa galera vai dar o melhor aplauso que já alguma vez já deu, porque aqui está uma vitoriosa. Aqui há uma abertura para o Espírito Santo fazer na vida dela. E eu sei que ela vai fazer muito. Amém? Quem está disposto a orar, quem está disposto a interceder por ela, levanta a luz do telemóvel. Porque ela está disposta a interceder por vocês. Ela está com colete servindo. Apesar das dificuldades, ela está com colete servindo. Aleluia. Apesar das batalhas, ela está aqui. Isso me edifica muito. 1, 2, 3. Seja bem-vinda de volta, Luísa. Estamos juntos. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça. Aleluia, essa eu sei. Constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, o Espírito Santo cresça. E eu diminua, você é muito mais que essa ferida, gente. Você é muito mais que esse trauma. E eu me constranja com a sua glória e todo seu amor. Ah, só você que toma posse dessa cura. Se você é curado, me espera ali que eu tenho que aprender com você. Mas só você que hoje aceita uma restauração em qualquer área da sua alma, você vai dar o teu melhor aplauso, você vai glorificar a Deus, você vai dizer: Senhor, eis-me aqui, fala comigo, fala comigo. Essa ferida não vai parar. Deus testificou com a vida desta irmã. Eu não contava, eu fui apanhado de surpresa.
Como pastor eu conheço a luta de muitos, claro que não divulgo, conheço a luta de muitos, mas Deus usou ela que, apesar das lutas que sei que você também tem, ela veio aqui. Portanto, que nós possamos hoje sair daqui edificados pelo poder do Espírito Santo, apesar de tudo. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe e guarde. Que Deus levante o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós. Que Deus resplandeça o seu rosto e nos dê paz. Chega de trauma, chega de emoções, chega de problema psicológico. Aqui há um pessoal sarado, aqui há um pessoal curado. Cheio de problema, não é problema, é desafio. Aqui existe um pessoal que entende que desafio é material didático, amém? Gente, quem entendeu a mensagem, eu oro, porque ela me impactou muito. Eu também tenho os meus problemas emocionais, não é? Não sou louco, embora pareça, mas me edificou muito. Eu queria passar para vocês essa mensagem. Espero que o Espírito Santo as tenha passado com clareza, amém? Obrigado, pode ser aplaudido a Jesus, seja edificado, cumprimente 2, 3, 4 irmãos, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na nossa vida. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça